mensagem em Salmos. Na verdade, a mensagem inicial foi aqui, ó, em Lucas 5,37, que fala assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Isso daqui foi Jesus dizendo. O que significa odre? Odre era um recipiente reservado para guardar vinhos, feito de quê? De couro animal. O couro animal, quando ele vai ficando velho, ele vai ficando ressecado, vai encolhendo. Se eles tivessem de colocar um vinho novo nesse odre, ia explodir, ia partir. Por quê? Porque o vinho, ele fermenta. Então, se colocasse um vinho novo, que seria, vamos dizer, inicialmente o suco de uva, até ele se transformar nesse processo de vinho, ele teria que passar por uma fermentação. Eu te pergunto, se isso acontece num recipiente menor, despreparado, não vai suportar, porque ele ia simplesmente rachar, romper, né? Então, isso me veio uma reflexão, que Jesus estava dizendo o seguinte, que a gente precisa se preparar para o novo. Como é que ele vai entregar algo nas minhas mãos, Nathalie aqui falando, como ele pode entregar algo grande nas minhas mãos se eu não estou preparada para isso? Eu não estou preparada para isso. Como que Deus vai colocar algo na minha mão se eu não estou preparada para isso? Então é necessário um processo, um preparo, para poder receber o vinho novo, para poder receber a nova temporada de vida. O conteúdo dos vídeos que eu venho postando é justamente documentar. O conteúdo dos vídeos é justamente documentar o meu processo, documentar a minha jornada, até chegar onde eu penso que seria o ideal. Assim eu vou documentando, porque eu tenho muita curiosidade daqui a 5 anos, como é que eu vou estar, e quando eu rever esses vídeos nesse meu processo, nesse meu diário virtual, como eu estarei? E aí tem Salmos 119, esse é forte, diz assim: estou como um odre na fumaça, contudo não me esquecerei dos teus decretos. Contudo, não me esquecerei das tuas promessas, dos teus mandamentos. É assim que eu encaro. Para mim, somos como odres. Os odres na fumaça. Nem no fogo. Na fumaça, ele é enrugado e enrijecido. Ele é encolhido, ele é moldado. Então, como se eu fosse o odre e a fumaça fosse a dificuldade. Não é nem o fogo, a fumaça. Porque eu acredito que se fosse o fogo, nem existiria odre. A fumaça é aquela dificuldade, aquela provação, aquele processo que eu posso suportar, que eu preciso passar. Porque se fosse o fogo, não existia. Porque Deus não dá uma cruz que a gente não, maior do que a gente não possa suportar. Ele dá a cruz exata que a gente pode suportar, que ele sabe que a gente tem essa capacidade de buscar o conhecimento, buscar o autodesenvolvimento, buscar as coisas na palavra. E aí me fez lembrar do outro salmo que fala que a gente passa pelo vale da sombra da morte. A gente não passa pela morte, a gente passa pela sombra da morte, não pela morte, porque quem passa pela morte e venceu a morte, Jesus. Então a gente só consegue coisas conectadas, só consegue vencer o mundo cristão, o mundo espiritual da coisa, quem tem fé em Jesus, na Bíblia, na palavra, a gente consegue vencer com Cristo Jesus. A gente consegue vencer estando ligado com Ele. Eu sei que é muito difícil, eu sinto isso, é muito difícil, porque pela dificuldade, às vezes pela falta de fé, às vezes pelo pecado, pelas atitudes erradas, eu estou passando e estou compartilhando justamente essas fraquezas com vocês. Na verdade, essa fumaça, toda essa questão é o quê? É o sofrimento, é a dor que a gente passa, é a resiliência que a gente precisa ter durante as provações, porque dizem que quando a gente não aprende, tudo se repete. É verdade. Por que se repete? Porque a gente precisa aprender novamente. De novo, que está passando, de novo passando por essa dificuldade, porque talvez eu precise aprender. Estou deixando passar alguma coisa, então o ciclo está se repetindo. Como é que eu vou ser transformada? Como é que eu vou receber o novo de Deus se eu estou num recipiente antigo, se eu estou num perfil antigo, numa mente antiga, comportamentos antigos? Não tem como eu passar para a próxima fase. Nathalie, não tem como você passar para a próxima fase. João, José, Maria, não tem como você passar pela próxima fase se você não mudar sua mente, corpo, alma e espírito. Porque nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Não basta só mudar o físico. Se por dentro vai estar com aquela deficiência. Não basta só você buscar a espiritualidade e não buscar saúde física, porque as coisas não vão bater. Não adianta você estar com a saúde física e uma mente machucada. Aqui para vocês. 2 Coríntios 4:16, eu encontrei o seguinte: por isso que não desfalecemos. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Eu me renovo a cada dia, eu renovo as minhas forças a cada dia em Deus. Por quê? Eu anotei aqui. Deus permite que o odre externo, a nossa força, o nosso ego, a nossa imagem, o nosso orgulho se desfaleça mesmo. Para quê? Justamente para que o meu homem interior seja renovado quando eu busco ele. Olha, existe um termo chamado self-made man, não sei se você já ouviu falar, que fala que o homem, por si mesmo, se olhando, se constrói, se reconstrói sozinho. A mensagem chega a ser até bonita. A mensagem, só que na minha concepção, é uma falsa mensagem de autossuficiência, porque o ser humano sem Deus, o ser humano ligado no mundo espiritual, sabe que sem Deus nós não somos nada. Então isso
cai, na verdade, bate de frente com esse self-made man, como se a autossuficiência fosse o que o ser humano precisasse. E não é verdade. Quem crê em Deus sabe que a gente é dependente de Deus. Sabe que a gente é dependente da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Isso cai muito em, como diz, contrapartida, né? Anotei mais alguma coisa. A fumaça não é o fim. É o início de uma nova transformação, de uma nova formação interior. Óbvio, nós temos que fazer a nossa parte. É tipo assim, hoje eu escutei, eu tenho a semente, eu planto, mas quem dá a chuva é Deus. E hoje é muito forte isso, porque eu sei que eu tenho que fazer minha parte, eu sei que eu tenho que buscar conhecimento, eu sei que eu tenho que buscar evoluir, mas sempre sabendo que eu sou dependente de Deus, que é Deus que vai dar forças, que Deus vai dar oportunidades, vai abrir caminho, e a gente tem que se manter nessa visão, nessa mentalidade de fé, né? Nessa mente renovada. Existe um livro chamado, fala aí, em mente renovada, isso me lembra muito, na neurociência, a neuroplasticidade. Por exemplo, hoje eu estou aqui compartilhando com vocês essa minha curiosidade, essa minha experiência de jornada, coisas que talvez vocês não sabiam, um versículo vocês não sabiam, a mente de vocês já modificou. A neuroplasticidade faz isso. A partir do momento que eu consigo novas informações, há novas conexões, há novas ligações neurais. E uma mente tem um conhecimento que se expande uma vez, não tem como retornar à forma de antigamente. E me fez lembrar de um livro muito legal, chamado Antifrágil. Ele fala sobre 3 conceitos que eu quero compartilhar com vocês. Frágil, robusto e o antifrágil, que é o próprio título do livro. Ele explica o seguinte, que o frágil pode ser um copo de vidro. Como assim? Ele quebra com estresse. O robusto, eu posso dar um exemplo de uma bola. Porque a bola de borracha se joga de todas as formas, bate para lá e para cá e se mantém da mesma forma. Ela não quebra que nem frágil, mas ela se mantém. E tem o antifrágil, que eu posso correlacionar com o nosso sistema imunológico, que a partir do primeiro momento que ele tem um contato com o vírus, ele ganha anticorpos e acaba se tornando mais forte. Então, o antifrágil fala sobre isso, que eu consigo melhorar com o estresse. Eu cresço na desordem, eu cresço no caos, eu acabo me modificando, olha a neuroplasticidade aí, eu acabo me modelando e de forma mais eficiente, assim como o nosso sistema imune. Isso me fez lembrar muito correlacionando o odre, porque quando o odre está no fogo, na fumaça, ele está se modelando, ele está criando novas formas, porque ele está se desfazendo mediante o calor, mediante a dificuldade, sabe? O ser humano, mediante essa luta, ele não vai passar à toa com sofrimento. Como dizem, nada é só sofrimento, é sempre lição. A gente passa pela dificuldade para evoluir. O da vida é passar pela dificuldade para ganhar experiências, para evoluir. Então, não tem como a gente voltar a ter a mente anterior, o caráter anterior. A gente vai sendo moldado. O caráter, ele muda com o processo, a fé amadurece com a dor e se fortalece muito, muito durante o deserto e a nossa alma. O deserto são as dificuldades, as provações, as lutas, aquele meu problema emocional, meu problema psicológico, eu preciso de tratamento, eu preciso de cuidado, eu preciso de atenção. A neurociência mostra que, dentro da neuroplasticidade, os traumas, eles moldam várias áreas do nosso cérebro. Então, a forma como nós recebemos o amor, a forma como nós reagimos a momentos de vulnerabilidade, a forma como a gente se sente ameaçado em situações neutras. Tudo isso são os traumas que estão inseridos nos ordens velhos, essas partes traumáticas. Como que nós vamos poder seguir em frente se nós não tratarmos isso? Se nós não procurarmos ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda para evoluir? Como que o novo vai entrar? Como uma nova experiência? Como eu vou viver uma nova experiência de vida se eu ainda tiver um comportamento velho, do homem velho, do homem antigo? Então, eu tenho que ter consciência que sim, eu posso ter meus traumas, eu posso estar passando por dificuldades, mas a partir disso, eu tenho que saber usar as ferramentas corretas para eu poder mudar, para eu poder me renovar, para eu poder evoluir como ser humano, para eu poder evoluir de forma espiritual. Então, a mensagem que fica é: eu estou passando por todas essas dificuldades, eu estou sendo moldado. Eu estou a cada dia sendo tratada. A cada dia eu estou buscando conhecimento para evoluir. Essa mensagem de reflexão que eu quero deixar para vocês, do seu ser que precisa ser trocado. Você ainda está deixando esse odre velho permanecer? Ou esse fogo no qual você está passando, essa fumaça, essas tribulações vão te fazer moldar o seu odre, vão fazer você mudar o seu caráter, sua mente, sua consciência, Nathalie? Como você vai permitir fazer isso? Você vai se permitir fazer isso para você poder receber o vinho novo de Deus? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, ou de certa forma tenha feito você refletir mais sobre que passar por tribulação dói, né? Mas não é o fim. Talvez seja só o começo de uma nova etapa nossa. Talvez seja o momento do casulo, né? O momento da transformação,
para moldar nosso caráter, forjar nossa fé, forjar nossas convicções, forjar que na nossa mente, forjar na nossa mente que a gente precisa ser dependente de Deus, que a gente precisa buscar em várias áreas da nossa vida, mas entender que Deus é a nossa dependência. E com Ele a gente consegue passar essas tribulações e ser renovado e transformado. Eu espero que essa mensagem tenha te edificado. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, dá seu like, deixa um comentário, sugestões. Estou aqui aprendendo. É um desafio estar aqui e eu estou feliz em ter conseguido estar em mais um vídeo aqui com vocês. Tchau, tchau.